30 segundos aí pro povo entrar. Rê, cadê? Elisângela, e o pós-milênio? O milênio ele vai ser eterno ou vai haver um pós-milênio? Na verdade, os 1000 anos, eles são literais, né? Vai haver esse reino. E pós-milênio, aí a cidade santa é que desce do céu e o próprio Deus vai habitar no meio do seu povo. Que aí ainda tem o meio aí que o diabo é solto depois do milênio de novo, vai tentar enganar mais alguns. Então nós vamos chegar em tudo isso. Mas pós-milênio, aí sim é a eternidade. Entendeu? A hora que acontecer tudo isso, o diabo é solto novamente, aí sim ele vai se inaugurar o inferno de verdade, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com seus anjos e junto com todos aqueles que realmente não creram, porque aí também vai ter o juízo do trono branco. É aí que acontece. Pós-milênio é o juízo final, onde todos aqueles que toda a terra, né, vai ter que vir diante de Deus e vão ser abertos os livros e aí vai ter o julgamento de todas as obras. Porque no arrebatamento só os que vão ressuscitar são os santos, né? Então, e o reino milenar vai acontecer com aqueles que estão vivos na terra. Mas e aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que não creram, o que vai acontecer com eles? Depois do milênio, então sim, vai haver o juízo do trono branco. Bom, nós vamos chegar lá. Vocês querem adiantar o assunto aí, fica dando uma... buga, a mente vai dando uma bugada aí, como diz o meu filho de 16 anos. Mas a gente chega lá, pode ficar tranquilo que tá tudo aqui dentro de Apocalipse. A gente vai chegar dentro de todos esses assuntos. Será que a galera voltou, gente? Parecia que tinha mais gente na sala. Será que eu tô enganada? Vamos lá? Mas vamos continuar aqui, o pessoal vai entrando. Então, Jesus está pedindo para que essa igreja persevere para não perder a sua coroa. Coroa fala de reinado, reinado fala de governo. Então, os santos terão um lugar de governo sobre a terra. Nós vamos ser os príncipes, as princesas, essa noiva de Cristo que vai ajudá-lo durante o reino milenar, ok? A gente vai entrar nos pormenores quando a gente entrar nesse assunto, porque tem bastante coisa dentro disso para a gente falar. Versículo 12 diz assim: farei do vencedor, qual vencedor? Esse vencedor que perseverou até o fim, inclusive depois da grande tribulação e que reteve a sua fé para não perder a sua coroa. Olha o que Jesus vai dizer para ele: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Jesus está usando essa ilustração porque a cidade de Filadélfia, ela tinha um diferencial, ela tinha algo que acontecia de maneira corriqueira, que eram terremotos. Até hoje, essa região lá da Filadélfia, que hoje acho que não chama mais assim, essa região é uma região de muitos terremotos. Inclusive, essa cidade foi reconstruída inúmeras vezes. Então, essa cidade de Filadélfia em especial, ela tinha um medo e um temor natural por conta dos grandes terremotos que sempre tinham naquela terra. Então, eles viviam passando por destruições, por grandes terremotos, porque eles estão entre placas tectônicas lá. Então, era uma região afetada diretamente por grandes terremotos. Então, o que Jesus está dizendo para essa igreja vencedora, para esses cristãos que perseverarem até o fim? Ele está dizendo assim: eu vou fazer de vocês colunas firmes no santuário do meu Deus. Então, vocês não vão ser abalados por nenhum terremoto espiritual. Se vocês perseverarem para o vencedor, eu vou fazer de vocês colunas tão firmes no santuário de Deus que vocês vão permanecer para sempre. Nada vai abalar mais vocês depois que vocês forem, então, arrebatados, vamos dizer assim, né? Depois que vocês vencerem. Então, ele está dizendo assim, para o vencedor, ele vai fazer ele uma coluna no santuário do seu Deus. Então, sobre a terra,
essa igreja vencedora, ela vai ser uma coluna, ela vai ser um alicerce, porque coluna fala de alicerce, né? De algo que está sendo construído. Onde a gente põe uma coluna? Na casa. Quando a gente está começando a construir ela, as colunas são colocadas como alicerces firmes para que tudo que venha sobre aquela construção permaneça, né? Então Jesus está dizendo que eles não seriam abalados pós esse vencer, para que eles não se preocupassem, que eles seriam inabaláveis, que eles seriam colunas firmes. Eles tinham muito fresco essas memórias de grandes terremotos, de tudo sendo destruído, de casas sendo destruídas, de templos sendo destruídos ali em Filadélfia. Então Jesus está dizendo, não, para o vencedor eu vou fazer dele uma coluna no santuário do meu Deus. Ele vai ser algo inabalável, ele vai ser algo que vai permanecer para sempre. É disso que Jesus está falando, por isso que ele usa essas ilustrações com cada uma das igrejas de forma muito pontual. Está falando sempre a respeito daquela cidade, a respeito daquela realidade que a igreja entende. É disso que Jesus está falando. E mais, então ele vai fazer desses vencedores uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Por favor, Aninha, que está aqui na minha frente, fala para mim qual o nome do seu pai físico, nome do seu pai físico. Raimundo. Raimundo. Na sua RG, então, está escrito lá a sua filiação, Raimundo, e deve ter o nome da sua mãe também, tá? Né? É isso aí. E quando a gente olha lá na sua RG também, a sua naturalidade, onde você nasceu? São Paulo. São Paulo, capital, né? Então tá lá também. E agora, depois que você casou, como que ficou o seu nome? Como era seu nome de solteiro e como ficou seu nome depois de casado? Era Ana Maria Silva, agora ficou Ana Maria Silva Cassim. Ah, então depois que você casou com seu marido, digníssimo, maravilhoso, você se tornou uma Cassim, é isso? Seu sobrenome se tornou Cassim. Então vocês entenderam a identidade da Ana? Como que é a identidade da Ana se eu pegar a identidade dela hoje? Então a identidade dela hoje, ela é casada com o marido dela e por isso o nome dela passou a ter no sobrenome Cassim. Se eu olhar de onde ela é natural, onde ela nasceu, nós temos lá São Paulo, capital. E se eu olhar o nome do pai dela, vai aparecer lá o nome do seu Raimundo. Então, olha o que Cristo está dizendo que vai acontecer com essa igreja vencedora. Vocês conseguem identificar isso aqui para mim? Alguém conseguiria dizer o que Jesus está dizendo aqui para nós? Olha isso. Escreverei nele o nome do meu Deus. Então, quem é seu pai? O próprio Deus, certo? O nome da cidade do meu Deus vai estar na sua identidade, né? Na eternidade. Então, de onde você é natural? Da nova Jerusalém que vai descer do céu. Então, você não é dessa terra aqui de São Paulo, não. A sua origem é eterna, né? A sua origem é muito antes do seu nascimento. A nossa origem é em Deus, gente. Isso é tão tremendo, isso é tão maravilhoso. Eu fico assim até mexida. E como que é o nome agora de você não casou? A hora que você foi arrebatado não foi para o casamento, para as bodas do cordeiro? Você não tinha um noivo que estava voltando? Como é que é o nome do seu noivo? E agora como é que você vai chamar como noiva? Qual vai ser o seu sobrenome como noiva de Cristo? Entende? Olha o que Jesus está dizendo para essa igreja que vai ser vencedora. Ela tem uma nova identidade, uma nova RG, gente. E nessa RG vai estar escrito essas três coisas. É físico essa RG? Não, queridos. Jesus está dizendo espiritualmente: eu tenho uma nova identidade para aqueles que perseverarem até o fim. Para essa igreja vencedora, eu tenho uma nova RG. E qual que é essa RG? Escreverei nele o nome do meu Deus. Quem é teu pai?
é o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o nome da cidade que você nasceu, a Nova Jerusalém, você veio do céu, meu querido. E você vai ter novamente a tua pátria para você morar. E como que é o nome do seu noivo? Agora você passa a ter o nome do teu noivo escrito junto com o teu nome. Então nós vamos ter uma identidade. Nós não vamos ser mais viúvas, nós não vamos ser mais órfãos. Querido, eu tenho no meu coração, eu tenho dentro de mim uma palavra tão forte sobre viuvez e sobre orfandade que vocês não têm noção de quanto o Espírito Santo fala comigo a respeito disso. Em toda palavra, Deus usa sempre esses dois termos, viuvez e orfandade. Uma pessoa ser viúva e órfã. Esses dois termos Deus usa na palavra inteira. Por quê? Porque nós estamos sem Cristo como viúvas, sem marido, e nós estamos como órfãos, sem um pai. Então, se você não sabe quem é o seu pai, se você não sabe quem é o seu marido, você está nessas duas categorias. E Deus pede para que o seu povo cuide muito bem desses dois tipos de pessoa. Bom, mas é outro assunto. É que eu vou falando e aquilo vai vindo para o meu coração. Entende? Então, Deus... Elisângela, Oi, querido. só aquele. Então isso tem relação com aquela pedra branca que vai ser escrito um novo nome Sim. que só ele conhece. Sim, sim, sim. Na verdade, a pedra branca fala dessa questão da... quando eu dei essa aula que eu falei da pedra branca, fala de algo muito claro, muito cristalino. Eu não acredito que seja exatamente uma pedra no sentido literal da palavra, né? Mas que o nosso nome, ele estaria justamente já escrito em algum lugar muito, muito poderoso em Deus, né? Já existe um nome dado para a sua igreja, para o seu povo. Então nós temos um novo nome, uma RG nos esperando se nós perseverarmos até o fim. Já existe um novo nome para nós, a noiva de Cristo, né? A esposa de Cristo. Então nós vamos ter uma identidade muito poderosa depois do arrebatamento. É disso que Jesus está falando. E também escreverei nele o meu novo nome, né? Terminando aí o versículo. Versículo 13. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas antes de eu finalizar Filadélfia, eu queria ler com vocês Mateus 16, 27. Abram lá comigo, por favor, só para a gente complementar isso que eu tô falando aqui. Mateus 16, 27. Jesus diz aqui para todas as igrejas: eu conheço as suas obras, não é isso? Eu conheço o que você está fazendo, eu conheço o seu dia a dia, disso que ele fala, né? Ele usa sempre esse termo obras, que é o que a gente tem feito no nosso dia a dia. Olha o que Mateus 16, 27 diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito, ok? Então, essa recompensa que a palavra de Deus fala muitas vezes, esse galardão que a gente também se refere em alguns momentos, nós vamos falar um pouco dele também dentro desse estudo de escatologia, mas Jesus está falando com as igrejas a respeito de uma recompensa em todas elas. Se vocês voltarem lá e olhar o finalzinho de cada uma das cartas, percebam que sempre tem uma recompensa para aquela igreja, para aquele tipo de igreja. E as recompensas não são iguais. Depois, se vocês quiserem voltar, voltem lá e olhem cada uma das igrejas e percebam as recompensas que elas vão receber se elas perseverarem. Então, se existem recompensas diferentes, é porque existem tipos de cristãos que vão ser arrebatados e que vão ter galardão e recompensas também diferentes. Por causa da sua perseverança ou por causa do nível de pressão que essa pessoa sofreu, todos eles vão ser salvos, vamos dizer assim, né? Quem for arrebatado foi salvo, ponto final. Não se discute isso. Agora, o que vai ser a sua recompensa pós-arrebatamento
é o que diz respeito a como você viveu aqui na terra como igreja, ao quanto você perseverou como igreja, ao quanto você realmente se entregou nesse relacionamento com seu noivo. Então fala também de tipos de galardão, de recompensa e de governo que vai existir sobre a terra. Lembrando que eu falei que as duas igrejas que não sofrem repreensão e que têm praticamente a mesma recompensa ou a mesma promessa de coroa da vida é Esmirna e Filadélfia. Então, se vocês forem naquele quadro da apostila que eu dei para vocês, dá para ver nitidamente essa questão aí, porque mostra os paralelos, né, de recompensas que são iguais. E essas duas igrejas que não sofrem repreensão, elas têm também quase que o mesmo tipo de recompensa, que é essa promessa de coroa da vida, né? Então, essa promessa de governo. Então, muito provavelmente, esse tipo de cristão, esse tipo de igreja, né? E igreja, quando eu falo, de novo, nós estamos falando de pessoas, certo? Então, esse tipo de igreja, esse tipo de cristão que viveu como igreja dessa forma, da igreja de Esmirna e da igreja de Filadélfia, nós vamos ter uma recompensa diferenciada no reino milenar, que é esse governo diferente, juntamente com Cristo. Está falando de algo muito maior em governo sobre o reino de Deus no milênio. Então, percebam isso, eu só falei isso para que vocês vissem, que em Mateus 16, 27, Jesus está dizendo que ele então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Feito aonde? Depois que foi arrebatado? Não, antes de ser arrebatado. Então, o que Jesus está dizendo em todo início de carta é: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que você tem feito. E aí sempre ele vai discorrer com primeiro os elogios, depois as exortações, né? E depois as recompensas. Então, o que a gente precisa olhar para a palavra e começar a ficar atento é nos alinhar com esse tipo de igreja, com esse tipo de cristão que deseja ardentemente obedecer a palavra de Deus, obedecer ao seu chamado, obedecer à vontade de Deus para sua vida, porque existe algo grandioso me esperando. Para cada um, Deus tem um chamado aqui antes do arrebatamento, mas também um chamado e uma recompensa pós-arrebatamento. Deu para entender o que eu quis dizer aqui ou eu compliquei? Deu para entender? Abram comigo também, para a gente finalizar a Filadélfia, Ezequiel 37, versículo 26 ao 28. Ezequiel 37, 26 ao 28. Bênção aí, pastor! Ô, glória! Ezequiel 37. Ezequiel 37, e aí a gente vai entrar já em Laodiceia. Ezequiel 37, 26 ao 28. 37, 26 ao 28. Na verdade, eu vou pedir para vocês voltarem um pouquinho para a gente entender o contexto, senão vocês vão ficar meio perdidos e eu não vou conseguir explicar direito para vocês. 24, tá? Versículo 24, volta só alguns versículos. Ezequiel 37, a partir do verso 24. Posso ler? Diz assim: o meu servo Davi será rei sobre todos, será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e o porei
o meu santuário no meio deles para sempre. A minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Queridos, se existe algo profético sobre o milênio, é o Antigo Testamento. Eu fico impressionada como o Senhor usou cada um dos profetas no Antigo Testamento, falando muitas vezes sobre a situação de Israel, sobre a situação do povo dele ali em Israel, mas era tão profético, era tão futurístico, ou era tão para o futuro que Deus estava falando ali com Israel. Tinha a ver sim com o que eles estavam vivendo naquele momento, porque essas palavras aqui se encaixam exatamente para aquele período do profeta Ezequiel, sim, para o cativeiro de Israel, sim, para tudo que eles estavam passando. Mas quando hoje a gente tem toda a palavra, e em especial o próprio livro de Apocalipse, que é a revelação desse Jesus, desse Davi que vai reinar eternamente, quando a gente tem o Espírito Santo para nos ensinar a palavra e a gente vê que tudo está se cumprindo, quando eu olho para esses versículos aqui, eu não consigo ver outra coisa a não ser a volta de Cristo, o reino milenar, Jesus como rei sobre toda a terra. E no final de tudo isso, o santuário de Deus, o próprio Deus, habitando no meio de todos nós. Então, percebam que está descrito aqui tudo isso que eu acabei de falar para vocês ali da igreja de Filadélfia, dessa recompensa e do quanto Deus, então, está preparando essa terra para ser habitada eternamente por ele, junto com o seu povo. Então, ele está dizendo que ele vai pôr o santuário dele no meio deles, no meio de Israel, no meio da terra, e ele vai habitar no nosso meio. Então, o próprio Deus está dizendo isso através do profeta Ezequiel, mas também vai dizer exatamente isso também dentro do livro de Apocalipse e em outros livros da palavra de Deus nós vamos encontrar esse tipo de promessa. Então, Jesus está falando sobre algo, Ezequiel está falando sobre algo que vai acontecer e que diz respeito justamente à eternidade, a esse reino de Cristo, ao reino milenar que nós vamos falar sobre ele. Então está falando sobre esse novo momento da igreja, daqueles que perseverarem. Eles vão ter a presença de Deus constantemente com eles aqui na terra. Não vai ser em outro lugar. Ele fala na terra. Vocês leram lá junto comigo. Amém? Ficou muito complicada essa passagem de Ezequiel. Depois vocês podem meditar um pouquinho mais nela. Ou se quiserem perguntar algo, fiquem à vontade aí que a gente já aproveita e fala aqui enquanto está fresco o assunto. Podemos passar para Laodiceia? Podemos ir? Vamos lá então? Igreja, a carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só para a gente não perder o raciocínio e para a gente aproveitar o que a gente falou até aqui, justamente no final da igreja de Filadélfia, eu queria que vocês se atentassem comigo justamente ao versículo 20 e ao versículo 21. Vamos ler junto e eu vou começar dessa vez pelo final, para que a gente possa entender o que Jesus está falando, da mesma forma que ele estava falando com Filadélfia, ele está falando de forma muito particular também com a igreja de Laodiceia. Então eu não vou falar sobre o eu estou à porta e bato por enquanto, tá? Só esse pedacinho que eu não vou falar. Mas vamos continuar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Versículo 21. O 20 eu não vou falar, eu vou falar sobre o 21, perdão. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. O que Jesus está prometendo como recompensa para a igreja de Laodiceia, que nós vamos falar dela agora, a partir de agora, é justamente governo, trono, coroa, um lugar assentado junto com ele no seu trono, porque ele também está sentado junto com seu Pai. Dá a impressão, quando eu leio esse versículo, de forma assim, meio que, se eu tentar ilustrar isso com um desenho, se a gente tentasse colocar isso em desenho aqui, não dá a impressão de que a gente ia sentar um em cima do outro? Ou só eu que tenho essa impressão? Ele diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Quantos tronos tem? Em meu trono. Então só tem um trono, não é isso? Então ele fala assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Ele não fala tronos, ok? Ele fala trono. Então ele está falando de um trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, opa, nós temos um só trono e um só sentado sobre esse trono. Então, Elisângela, o que está falando isso? Gente, não é que exatamente existe um só trono, literal, um lugar de sentar, mas que existe somente um lugar de governo. Existe somente um que tem todo o poder, existe só um que tem todo o domínio, existe só um que tem toda a autoridade sobre a terra, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus e que vai ser a sua igreja gloriosa que for arrebatada. Então, durante o milênio, nós seremos essas pessoas que estarão sentadas no trono junto com Jesus. Em que sentido? Reinando. Então, tanto para a igreja de Esmirna, quanto para a igreja de Filadélfia, quanto para a igreja agora de Laodiceia, nós percebemos que existe uma recompensa dada de algo muito próximo ao Senhor Jesus, que diz de governo, autoridade, domínio sobre outros, realmente lugar de governar sobre a terra. Então Jesus está dizendo que ao vencedor, aquele que vencer, aquele que foi fiel até o fim, que então for arrebatado, ele vai ter o direito. O que fala de direito? Fala de um lugar que eu conquistei por direito. Então eu tenho direito a me sentar junto com Jesus no seu trono e juntamente com o seu Pai também. Isso tudo está falando sobre autoridade, não está falando literalmente de um sentado sobre o outro. Essa impressão que a gente tem quando a gente lê, mas o que Jesus está dizendo é que a mesma autoridade que foi dada de Deus para o Filho, porque ele diz, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus diz isso, que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por que ele tem toda essa autoridade? Porque ele venceu o pecado, ele venceu
o que o Pai tinha dado como incumbência para ele, né? Vir à terra, vencer o pecado, vencer o diabo. E o que a igreja gloriosa também vai poder dizer que venceu? Também venceu o diabo, venceu o pecado e também pode agora, a partir de então, reinar sobre a terra com Jesus. Então, esse vai ser o lugar de reino, de governo da igreja na terra junto com Cristo. Amém, queridos? Então, vocês percebem que a mesma recompensa aparece para essas igrejas, porque existe uma recompensa específica para esse modelo, para esse tipo de igreja, para esse tipo de cristão que vencer, que for até o fim, que for fiel, ele vai ter um lugar de governo no reino milenar. Amém, queridos? Deu 9h30, então não vou esticar. Ainda bem que a gente só falou sobre esse versículo aí dessa recompensa. Semana que vem a gente já inicia lá no comecinho do versículo 14, falando quem é esse amém, essa testemunha fiel, falando que Deus está conhecendo as obras, né, de Laodiceia. Já quero dizer para vocês que essa igreja não é a pior igreja, ok? Muita gente, durante esses últimos, 100, 200 anos aí, tem crucificado a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia é a igreja do século XX, uma igreja morna. Não, a igreja de Laodiceia é todo cristão, desde o momento em que João escreve essa carta para essa igreja. No primeiro século, existem crentes, existem servos de Deus, filhos de Deus, que tem esse perfil de igreja morna, mas que Jesus ama tanto quanto todas as outras igrejas. E é por isso que ele está escrevendo para ela, escrevendo uma carta de repreensão, porque ele diz que ele repreende a quem ele ama. Já estou dando spoiler aqui para vocês da aula. Ele repreende quem ele ama, ele corrige, o Pai só corrige aquele que ele ama. Então, se Jesus está falando com essa igreja, ele também está falando em amor, ele também quer que essa igreja seja disciplinada para ela se alinhar com a vontade do Pai. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que tem essa recompensa para a igreja de Laodiceia. Olha que tremendo! Tanta gente jogou pedras sobre a igreja de Laodiceia, mas ela é uma das igrejas, do tipo de igreja, que recebe essa recompensa de sentar-se com Cristo no seu trono de governo. Por que será? Será que esse tipo de igreja aqui, a gente vai perceber algumas particularidades e que, se ela se alinhar, ela vai ser realmente uma igreja extremamente vencedora. Amém? Como todas as outras, mas existem particularidades